Então, pessoal, o tema desse vídeo são as vozes verbais. O que é a voz verbal? De que forma que está essa ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito, né? A gente tem uma característica mais ativa desse sujeito, uma característica mais passiva, ou ele age e é passivo ao mesmo tempo. Como é que é isso, tá? Isso são as vozes verbais. Nós temos três vozes no português: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Então, a gente precisa identificar no primeiro momento qual é o sujeito desse verbo, né? Então, Ana comprou uma casa. Aqui é o sujeito da frase. Ana comprou. Foi a Ana, então, que pratica essa ação, certo? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Esse uma casa vem a ser um objeto direto, tá? Agora, na voz passiva é um pouquinho diferente. O sujeito, ele não pratica a ação, ele sofre essa ação, tá? Então aqui, ó, a casa foi comprada por Ana. Nós estamos diante da voz passiva analítica, ela se divide em dois, né? Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Voz passiva analítica. Como é que funciona essa voz analítica? Que é o que a maioria a gente encontra, né? Dos casos de voz passiva. É quando eu tenho um verbo, ser, um estar, mais um particípio. Então, a casa foi comprada. Quem foi comprado? O que foi comprado? A casa. A casa é o sujeito da frase. Agora, esse foi comprado por Ana, tudo isso é o predicado. Agora, esse foi comprada então aqui eu tenho um verbo de ligação, mais um particípio, tá? Lembra do participado, e do ido. E por Ana, é esse elemento aqui que praticou essa ação. Então, nós chamamos isso de por Ana de agente da passiva, tá? É esse agente da passiva que na voz passiva vai ser o sujeito, tá? Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva analítica, ele recebe essa ação, ele sofre essa ação, e quem pratica a ação é o agente da passiva. Na voz passiva sintética, nós temos então aquele caso que nós já discutimos em sala de aula, que é o caso de verbos transitivos diretos, mais o pronome ser, mais a partícula passivadora, o pronome apassivador. O que significa isso? O sujeito está aqui. O que eu estou dizendo em outras palavras? Uma casa foi comprada. Comprou-se uma casa. Este item aqui, da mesma forma que a analítica, é o sujeito da frase. Sendo o sujeito da frase, ele precisa concordar com esse verbo. Por isso que o correto é dizer vendem-se casas, né? Porque aqui é o sujeito de uma passiva sintética. E por fim, a voz reflexiva. Penteei-me. Eu pratiquei essa ação, esse sujeito desinencial aqui. Eu penteei-me. Eu penteei e eu penteei a mim mesmo, né? Então eu mesma sofri essa ação. Tanto eu fiz quanto eu sofri. Essa é a voz reflexiva, certo?